A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu sou o obreiro Jean, eu estou aqui para dar continuidade no estudo da palavra. E hoje vamos falar de Lucas, capítulo 19. É um capítulo que contém 48 versículos, né? E vamos abordar aqui 4 assuntos diferentes. Eu vou estar lendo aqui e meditando com os irmãos. Amém? Jesus e Zaqueu. Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. Meus irmãos, estamos aqui diante de um homem publicano, né? Chefe dos publicanos, naquela época, era os cobrador de impostos, irmãos. Irmão, esses homens eram vistos naquele tempo como homens traidores do povo, né? Odiado pelo povo, sem dignidade nenhuma e pecador, né? O povo via assim. E aquele homem, ele ali, naquele momento, vendo que era Jesus que estava entrando em Jericó, imediatamente, irmãos, sem pensar, ele queria ver Jesus, irmãos. Só que a palavra é bem clara que fala que ele... Como queria ver, irmãos, Jesus ali no meio da multidão, se ele era um homem de pequena estatura. A nosso entendimento, irmãos, vai ficar mais claro aqui para os irmãos, ele era um homem baixinho. Sabe por quê? Porque ele não... A palavra diz que ele vai correndo e à frente ele vê uma árvore de sicômoro. O que é sicômoro, irmãos? Eu fui pesquisar e quer dizer que é uma árvore, uma figueira brava. Por que brava? Porque é uma figueira cheia de espinhos. Irmãos, como ele era um homem baixinho, então ele imediatamente ele subiu naquela árvore e foi lá, irmãos, num lugar mais alto, né? Com o intuito de ver, avistar Jesus. Porque ali, irmãos, podia ser uma única oportunidade que ele tinha. E não era a multidão que ia parar aquele homem. E não era o espinho daquela árvore. E isso aí, irmãos, representa para nós hoje os espinhos, né, irmãos, da nossa carne, né, as dificuldades, as lutas, né, os obstáculos que tem na vida. Aquele homem não olhou para a estatura dele, aquele homem não olhou para a multidão, não olhou para os espinhos da árvore. Irmãos, ele apenas subiu para ver Jesus. Irmãos, e Jesus, irmãos, fazendo o caminho ali, exatamente onde Zaqueu estava, parou debaixo daquela árvore, olhou e chamou ele pelo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo pousar em tua casa. Irmãos, Jesus já tinha visto aquele homem muito antes dele subir naquela árvore, irmãos. Só ele não sabia. Ele foi ver Jesus, mas Jesus já tinha visto ele. Porque Jesus, irmãos, ele sonda o nosso coração. Glória a Deus. Ele já sabia da intenção daquele homem, né? E por isso, Jesus viu e reconheceu ele ali, pediu para ele descer. E imediatamente, irmãos, a palavra fala que ele desce e é recebido com júbilo. Júbilo, irmãos, quer dizer feliz, né? Continuando aqui, e apressando-se, ele desce e é recebido com júbilo. Irmãos, ele desce imediatamente quando Jesus o chama e é recebido com júbilo, ou seja, é recebido com alegria,
acolhido. Oh, aleluias. E continuando aqui, meus irmãos, e vendo isto, todos murmuravam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem que é pecador, porque como falei, né, irmãos, no começo aqui, ele não era bem visto para aquele povo, por ele ter a função que ele tinha naquela época. E continuando aqui, irmãos, versículo 8, Zaqueu ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa que eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restitui quadruplicado. Irmãos, aqui, irmãos, Zaqueu, ele, imagino eu, ele se prostrando diante de Jesus, reconhecendo, irmãos, que ele era um homem pecador, um homem falho, que ele estava errando, que ele não estava fazendo o que ele estava fazendo, não era certo, irmãos. E, irmãos, e seguindo aqui, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, né, vendo ali Zaqueu, com maior felicidade ali, irmãos, e rico e misericórdia que o Senhor é, falou, né, que hoje tinha vindo a salvação para aquela casa, porque ali também se encontrava um filho de Abraão. E porque o Filho do Homem, irmãos, veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aquele homem, irmãos, estava perdido. E ali foi o encontro dele, que ele teve com Jesus, né? Ali, ele não só viu Jesus, como Jesus foi até ele, chamou pelo nome e fez um reboliço na vida daquele homem, né? Amém? E continuando aqui, meus irmãos, para o próximo assunto, a parábola das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, se prosseguiu e falou em uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. E, portanto, lhe disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negocie até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no e o enviaram um mensageiro após ele, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que ele, retornando, depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos, e quem ele entregara o dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhará negociando. Então veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, muito bem, servo bom, porque tu foste fiel no pouco, tu serás autorizado, terá autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeastes. E ele disse, pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Saibais que eu sou um homem severo, que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei. Por que então tu não puseste o meu dinheiro num banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com a usura. E disse aos que estavam com ele, tomai dele a mina, dai o que tem 10 minas. E eles disseram, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que todo aquele que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tomado. Mas estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazeis aqui e matai-vos diante de mim. Meus irmãos,
resumindo para os irmãos aqui, essa é uma parábola que Jesus contou, né? Entrando ali próximo de Jerusalém, de um homem que viajou para um país, né? Ali fala uma terra distante, vamos dizer um país também, colocar assim, e aonde ele foi, meus irmãos, para receber um reino, para ser coroado rei, né? E antes da sua partida, ele chamou teus servos ali e entregou, irmãos. Ali fala 10 servos, né? Mas os irmãos vão perceber que mais ali na frente Jesus cita 3 exemplos, né? E para cada servo ali, irmãos, ele deu uma mina. E quando ele retornou, meus irmãos, ele chamou o primeiro, como a palavra é bem clara, dizendo, e pergunta, né, o que ele fez com a mina. E ele fala, irmãos, que aquela mina rendeu 10 minas. Ou seja, ele pegou aquilo que o seu senhor colocou em tuas mãos, né? E fez render 10 minas. O segundo não foi diferente, rendeu menos que o primeiro, claro, mas não olhou, o Senhor não olhou para isso, perdão, e parabenizou ele também, né? Falou muito bom. Você também terá autoridade sobre 10 cidades, assim como o outro lá que ele falou que teria sobre 10 cidades. E o terceiro, meus irmãos, meus irmãos, meu Deus, isso é forte, irmãos. O terceiro, irmãos, ele escondeu, irmãos, a mina que o senhor dele tinha dado para ele, por medo, meus irmãos. Porque a desculpa dele foi. Porque foi isso aí, irmãos, é uma desculpa no nosso palavreado hoje em dia, né? No nosso entendimento. Foi uma desculpa. Porque o senhor é um homem severo e, e sabendo, né? Mesmo que eu tivesse investido ou não, o senhor ia achar ruim. Mas não é por aí que funciona mesmo. Porque ele falou assim, mas se você sabia que eu era um homem severo, né? Que tiro da onde que eu não ponho e planta onde que eu não semeei, colha onde eu não semeei, por que que você foi esconder? Por que então você não colocou no banco, né? Diz para ele. Por que que não fez outra coisa então? Por que que então não colocou no banco para render lá, né? E multiplicar aquela mina que e mina, irmãos, representa aqui também que Jesus está querendo dizer aqui nessa palavra dinheiro, né? Ele poderia ter perdão, simboliza, irmãos, 3 meses de salário nessa mina aí. Ele podia ter colocado no banco, então investido ali, irmãos, e deixado ali render juros, né? Um exemplo. Mas não, por medo e porque o senhor é brabo, severo, não sei o que, fiquei com medo e guardei, escondi. Então, irmãos, o senhor dele deixa bem claro para ele, você pela tua boca eu te julgarei, pela tua própria boca, né? E, meus irmãos, sabe o que eu entendo, irmãos, esse texto? Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você? Por isso, essa parábola é comparado com o reino de Deus. Por quê? Irmãos, as minas ali que o Senhor deles colocou na mão deles, representa, meus irmãos, um, um tempo. Né? O tempo do Senhor ali representa o tempo, representa dinheiro, representa responsabilidade. Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Aqui para quem é casado, Deus te deu uma mulher para você casar, né? Irmãos, Deus, ele não fala para você, irmãos. Você tem que casar com aquela pessoa, não. E você ora a Deus, Deus te dá uma mulher. E Deus vai falar para você, irmãos. Amai a tua esposa como Deus amou a igreja. Isso é uma responsabilidade que Deus está te dando, meu irmão. Uma missão. Isso é sério, meu irmão. Então isso pode ser, irmãos,
usado como exemplo aqui, nessa parábola de Jesus. E pode ser também falado, irmãos, ter como exemplo aqui, os dons que Deus nos dá, né? E a responsabilidade, como eu falei aqui. Irmãos, Deus nos dá dons, Deus nos dá por misericórdia a tua graça, teu poder, para nós curar, libertar, pisar na cabeça da serpente, né? Mas para nós isso aí, irmãos, aqui como a palavra é bem clara aqui dizendo, antes dele ter viajado, ele falou, negociai. O que está querendo dizer? O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que a gente tem que negociar aquilo que ele nos deu, irmãos. Ou seja, de alguma forma, irmãos, investir, né? Ou como ele falou lá do terceiro, colocar num banco, para aquilo ali multiplicar, né? E assim, irmãos, é com os dons que Deus nos deu, as responsabilidades que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus nos colocou em nossa mão como confiança. Porque, irmãos, Deus conhece nossas limitações e Ele não vai dar dom para nós, irmãos. Ele não vai dar responsabilidade para nós, meus irmãos, que nós não conseguimos, irmãos, porque Deus conhece nosso limite. Ele só dá aquilo que Ele sabe que nós somos capazes de fazer, irmãos. E nós não podemos fazer, irmãos, como o terceiro ali fez. Por medo, deixar de lado, irmãos. Largar aquela responsabilidade que Deus nos deu, irmão. Irmãos, isso também a gente pode usar também como a palavra de Deus, o Evangelho. Que Deus fala para nós, irmãos. Compartilhar o Evangelho, a palavra dele. Com outras pessoas. Aliás, com todas as pessoas, né? Porque a palavra dele diz ir pregar o Evangelho para todas as nações, irmãos. Né? Então, irmãos, aqui Jesus está dizendo para mim e para você, para nós ter a responsabilidade que aquilo que ele entrega na mão da gente, ter essa, né? Não ter medo, irmãos, mas sim ousadia na presença dele e agir com excelência com as coisas de Deus. Amém? Seguindo aqui, meus irmãos, o próximo assunto, a entrada triunfal em Jerusalém. E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subiu para Jerusalém, e aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está de frente de vós, e, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. E se algum homem vos perguntar, por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido enviados acharam como ele havia dito, e soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles disseram, o Senhor tem necessidade dele. Ou seja, meus irmãos, Jesus deu ordem para 2 discípulos, né? Eles entraram ali, na aldeia ali, e lá ia ter um jumentinho, e para eles trazer para ele. E, né, falou para eles que se os donos, Jesus falou desse, é bem clara a palavra aqui, meus irmãos. E se os donos, né, se algum homem, como diz aqui, falar por que está soltando ou levando o jumentinho, fala que o Senhor precisa deles. Por quê? Meus irmãos, como eu falei no assunto anterior, Jesus já sabe, meus irmãos, de todas as coisas. Ele sabia que estava lá aquele jumentinho, que ia ter lá uns homens, né? Ou seja, os donos aqui do jumentinho ia perguntar, né? Porque Jesus já sabia tudo, irmãos. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você no dia de hoje? Que quando, irmãos, Ele nos enviar para tal missão ou para fazer algo, irmãos, para Ele, né? Porque, irmãos, Ele já sabe o fim daquele ali.
Ele já sabe tudo que nos espera. Ele já sabe de tudo, meus irmãos. Deus é perfeito, irmãos. Deus sabe de todas as coisas, né? E tanto que tudo aquilo que ele disse aconteceu e foi como ele dissera para os seus discípulos, né? E, meus irmãos, seguindo aqui, versículo 33, e trouxeram-no Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam num caminho as suas vestes. Enquanto ele já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores em Deus em alta voz por todas as poderosas obras que ele tinha visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Meus irmãos, aqui Jesus monta naquele jumentinho e começa a descer o Monte das Oliveiras e a entrar na cidade de Jerusalém. E fala que, né, os discípulos vão na frente jogando as vestes ali no chão e dando glórias a ele, né? Cantando louvores a Deus por tudo aquilo que eles tinham presenciado. Ou seja, não só os discípulos tinham ali, irmãos, mas ali a palavra que é bem clara, dizendo que a entrada da cidade tinha multidão, né? Mais os discípulos, porque aquela multidão, irmãos, já havia ouvido falar muito dos sinais que Jesus tinha feito, né? Aqui fala obras, né? Mas pode ser falado aqui também, como todos os seus sinais que ele fez, todos os seus milagres, né? Todas as maravilhas que Jesus fez, e ali, irmãos, no automático, todo mundo começou a louvar o nome do Senhor, né? E glorificar. E continuando aqui, meus irmãos, versículo 39, e alguns dos fariseus no meio da multidão disseram: mestre, repreenda os teus discípulos. Meus irmãos, aí vem os fariseus da vida, né, irmãos? Tentando, como sempre, calar não só Jesus, não só parar Jesus, mas parar também os seus discípulos e aquela multidão, irmãos. E Jesus, irmãos, na sua imensa sabedoria, santo que ele é, respondeu, disse-lhes, versículo 40, diga-vos que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Ou seja, meus irmãos, se você calar, irmãos, o povo, até a pedra, meu irmão, vai clamar o nome de Jesus. Oh, aleluia, isso aí, irmãos, é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesse, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus, irmãos, está lamentando, chorando por aqueles homens que até ali estavam rejeitando ele, irmãos, como rei, como único, como salvador. Não queria aceitar que ele era quem ele era, meus irmãos. E Jesus estava chorando por isso, irmãos, né? E ele fala que agora eles não iam ver aquilo, não iam enxergar aquilo, porque os olhos deles estavam encobertos de ódio, de orgulho, irmãos, sabe? E seguindo aqui, meus irmãos, versículos 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te cintearão e te manterão em cada lado, e te derrubarão no chão, e ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, eles não deixarão em ti uma pedra sobre pedra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, Jesus está dizendo ali, irmãos, que eles estão rejeitando, como eu já falei, rejeitando o rei, irmãos. Irmãos, rejeitando o rei, não só o rei, mas rejeitando os mandamentos dele, irmãos. Rejeitando os ensinamentos dele, irmãos. Rejeitando todas as palavras que ele falava ali, irmãos. Tudo aquilo que ele estava, irmãos, ali, aleluia, anunciando sobre o reino de Deus, e estava tudo ignorando, irmãos, por orgulho, irmãos, por raiva. Irmãos, por achar que conhecia a verdade, mas aqueles homens não conheciam, irmãos. E aqui Jesus é bem claro dizendo, irmãos,
que naquele lugar ali, irmãos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Ou seja, irmãos, as guerras que acontecem até hoje, nos dias de hoje, em Jerusalém, lá, irmãos, Israel, aquelas guerras que estão acontecendo lá, é isso aqui que Jesus está falando, irmãos. Vai chegar o dia, irmãos, que não vai sobrar pedra sobre pedra, irmãos. Até eles e os filhos dele, irmão, que estão dentro dele. Porque tu, Jesus falando, não conheceste o tempo da tua visitação. Quando Jesus foi até eles, eles não reconheceram ele como o único, suficiente Salvador, irmãos. Não reconheceram ele como Filho de Deus. Amém? Meus irmãos, e continuando aqui, né? O próximo assunto e o último, a limpeza do templo. E ele, entrando no templo, começou a expulsar todos que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós o fizeste covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo, e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento a ouvi-lo. Meus irmãos, aqui nesse também, que é maravilhoso, né, assunto abordado, e último, Jesus, irmãos, tá chegando ali agora no templo, né, entrando ali, e viu ali, irmãos, aquela multidão vendendo coisas ali, comprando, irmãos. Meus irmãos, a palavra é bem clara, né, que Jesus pega, irmãos, e começa ali expulsar aquele povo dali. Porque ali era um lugar, irmãos, como diz a Escritura, lugar sagrado, irmãos. Como Jesus falou ali, irmãos, como está escrito, né? Deus falando ali, será a minha casa de oração, que você fizeste um covil de ladrões. Irmãos, trazendo para o nosso tempo de hoje. Irmãos, isso é forte que eu vou falar, né? Mas Deus que manda nós falar. E eu falo com o maior temor a Deus, irmãos. Muitas igrejas hoje em dia, irmãos, né? Que é considerado como o templo de Deus, irmãos. Porque é uma casa ali, irmãos, de nós estamos em comunhão com os irmãos. É um lugar de nós estarmos em oração, um pelo outro, né? E buscando a Deus, irmãos. E ali, irmãos, buscando adorar o Senhor de todo o coração, irmão, de todo o espírito, porque o Senhor, a palavra dele diz que ele vem a procurar aqueles que adoram ele em espírito, irmão. Irmão, e quantos hoje em dia, irmãos, aí, por aí afora, estão usando a casa do Senhor, irmãos, para ganhar dinheiro, irmãos, usando distorcendo a palavra de Deus, irmãos, para benefício próprio, irmãos, para conquistar coisas, irmãos. Coisas que, irmãos, sabe, regalias que, meios materiais, estatutos, status, né, para ser bem claro. Quantos estão usando a casa do Senhor para isso, irmãos? Para se autogloriar e deixa de glorificar o nome daquele que nos deu a vida, irmãos. Aquele que deu a vida para mim e para você, para que nós não perecemos, mas que nós tivéssemos vida eterna, irmãos. Isso é sério, meus irmãos. Isso aqui, Jesus está dando um exemplo disso, meus irmãos. E o povo, irmãos, fazia isso, como Jesus bem é claro aqui no versículo 47, dizendo, fazia isso diariamente, né? Sacerdotes, escribas, os principais do povo procuravam destruí-lo, mas não encontrava como fazer, não encontrava uma forma, meus irmãos, de destruir ele, porque o povo, irmãos, ficava muito atento naquilo que ele estava ensinando, né? Apesar de ali tinha um povo que estava junto com aqueles fariseus, os que estavam ali naquela época ali, naquele momento, fazendo errado, agindo, meus irmãos, da maneira errada, tinha aquele povo também, irmãos, que ficava atento e ouvindo o que Jesus estava dizendo ali, ensinando, irmãos. Irmãos, e aqui, né, se encerra esse capítulo 19 de Lucas.
agradecendo os irmãos aqui, né? E pedindo aos irmãos, aqueles que puderem, tá se inscrevendo lá no canal, né? O nome do canal é Curiosidades Bíblicas, né? Com o pastor Marcelo lá. E que Deus abençoe grandemente, né? A vida dos irmãos, e se puder tá dando um joinha lá, né? Para fortalecer o canal, né? Que a gente faz isso aí para honra e glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus que abençoe a todos grandemente.